O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. As obras de misericórdia como o melhor lugar para investir o tesouro da nossa vida. Palavras do Papa Leão XIV sobre o Evangelho deste domingo. Encontro das TVs católicas reúne profissionais e missionários em Aparecida. Em Sergipe, o Jubileu do Clero, no Santuário de Nossa Senhora Divina Pastora. O evento faz parte da programação do Ano Jubilar 2025 da Arquidiocese de Aracaju. A adultização infantil será tema de projetos na pauta da Câmara dos Deputados. No CN Esportes tem os destaques da rodada do Brasileirão neste fim de semana. No dia de Santa Clara, um pouco de história da padroeira da televisão. 11 de agosto de 2025, o Canção Nova Notícias está só começando. Boa noite. As obras de misericórdia são o banco mais seguro e rentável para investir no tesouro da nossa vida. O comentário foi feito pelo Papa Leão XIV com base no Evangelho deste domingo, momentos antes da oração mariana do Ângelus. Com o calor de 34 graus, a Praça de São Pedro, no Vaticano, recebeu peregrinos de várias partes do mundo, que ouviram o Santo Padre explicar sobre o convite de Jesus no Evangelho meditado na liturgia do domingo. Com esse convite, Jesus nos exorta a não guardar para nós os dons dados por Deus, mas a usá-los com generosidade para o bem dos outros. De acordo com o pontífice, essa entrega de si aos outros é o que nos torna, nos desígnios de Deus, um bem único, inestimável, um capital vivo. Por outro lado, não investir a própria vida corre-se o risco de secá-la e desvalorizá-la, um mero objeto de consumo. O dom de Deus que somos, argumentou o pontífice, precisa ser gasto em liberdade e relacionamentos, para ser realizado e expresso. O Santo Padre recordou que as obras de misericórdia são o banco mais seguro e rentável para confiar o tesouro da nossa existência, porque ali, como nos ensina o Evangelho, com 2 pequenas moedas, até uma viúva pobre se torna a pessoa mais rica do mundo. E conclui exortando: onde quer que estejamos, procuremos não perder nenhuma oportunidade de amar. Na família, na paróquia, na escola e no trabalho, alertou o Papa ao afirmar que esta é a vigilância que Jesus nos pede, para nos acostumarmos a ser atentos, prontos e sensíveis uns aos outros, como Ele é para conosco em cada momento. Ao finalizar, o Papa confiou a Maria, estrela da manhã, o nosso desejo e compromisso de vigilância, que ela nos ajude a ser, num mundo marcado por tantas divisões, sentinelas da misericórdia e da paz, como nos ensinou São João Paulo II e como nos mostraram os jovens que vieram a Roma para o jubileu. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Hoje a igreja celebra o dia de Santa Clara. A jovem que optou pela vida religiosa é inspiração no Brasil e no mundo. Além de ser a padroeira da televisão, seu testemunho de pobreza, castidade e obediência atrai a muitos. Dia de festa na única paróquia dedicada a Santa Clara, na Arquidiocese de São Paulo. A santa italiana, que nasceu em Assis em 1193, é inspiração para jovens como Murilo, que logo cedo veio agradecer. Conhecendo mais a vida de Santa Clara, a história dela, o testemunho dela de fé, comecei a participar mais da missa mesmo, ouvir mais da missa e criar em mim uma fé viva mesmo. Após perder o imóvel por questões financeiras, Fernando encontrou na fé e na devoção a Santa Clara forças para se reerguer e continuar a caminhada com sua família. E a gente muitas vezes acha que para ser feliz tem que ter alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. E muitas vezes, hoje eu tenho certeza que não é isso. Como o Senhor ensina, a alegria está em Deus. Quando tinha apenas 18 anos, Clara abandonou sua nobre família e foi ao encontro de Francisco de Assis. O testemunho daquele jovem italiano a inspirou a seguir a Jesus Cristo, professando os votos de pobreza, castidade e obediência. Clara era uma menina
bonita, era uma menina que tinha muitos pretendentes, era filha de nobres, né? E todo mundo queria que Clara se casasse com alguém, né, que pudesse ser também um nobre, que para que ela tivesse uma vida de princesa. E ela vai dizer, não, eu quero viver na pobreza, eu quero seguir os passos de Francisco de Assis. Testemunho que inspira a Dona Aurora. Ela participa da paróquia há quase 40 anos. Atualmente é responsável pelo tradicional bolo de Santa Clara, missão que ela realiza com muito amor e dedicação. Eu me sinto muito honrada e agradecida pela Santa Clara, né? Só que eu tenho minha equipe, né? Não é eu sozinha, não. O gesto de Clara atraiu outras mulheres naquela época e seu carisma recebeu o apoio de Francisco de Assis. Elas foram viver em um mosteiro e assim surgiu as Irmãs Clarissas. Após 60 anos de vida, a incansável adoradora da Eucaristia faleceu em 11 de agosto de 1254 e foi canonizada 2 anos depois pelo Papa Alexandre IV. Francisco e Clara nos ensinam a viver com simplicidade, com o mínimo possível, né? Viver da providência de Deus e esse contato com a natureza, com as coisas que Deus criou, né? Aparecida cedia o encontro das TVs católicas da América Latina e Caribe. A atividade promove a troca de experiências e contribui para o crescimento da pastoral da comunicação nessa região do mundo. Por isso, nós vamos ao vivo conversar com a repórter Carla Zanon, que está no local do encontro e tem mais informações. Não é isso, Carla? Boa noite. Oi, Wallace, boa noite para você e a todos que nos acompanham pelo Canção Nova Notícias. Olha, hoje primeiro encontro aconteceu aqui, né, a abertura do primeiro encontro das TVs católicas da América Latina e Caribe na cidade de Aparecida, aqui no interior de São Paulo. Essa atividade busca promover uma parceria, uma troca até, né, de experiência entre os diversos veículos de comunicação. A atividade também ela é promovida pelo CELAM e pela Signes Brasil. Olha, mais cedo, eu e o repórter cinematográfico Ederaldo Paulini, nós preparamos um material mostrando um pouco da chegada destes participantes que estiveram por aqui e seguem até a quinta-feira com o encerramento deste encontro e você acompanha agora. Jornalistas de diversas TVs católicas se reuniram para conhecerem os espaços que vão ocorrer as atividades. Representantes de 12 países e de 27 televisões de inspiração católica. O Conselho Episcopal Latino-Americano acha muito importante a constituição de rede de redes. É um pouco também essa ideia que foi apresentada pelo Papa Leão XIV no encontro com os missionários digitais, no jubileu dos missionários digitais, quando ele falou da necessidade para constituir daqui a pouco uma rede de responsáveis de televisões católicas da América Latina e do Caribe. Os desafios da evangelização são muitos. Um dos grandes desafios é como atingir, de fato, tocar a estas pessoas que às vezes querem algo, sentem a necessidade de Deus, mas não sabem onde buscar. Oscar, que faz parte da organização do encontro, explica a metodologia que será trabalhada. Compartilhar boas práticas, achamos isso muito importante, mas também para fazer um mapeamento do que está acontecendo na realidade das TVs católicas. Discernir sobre os desafios que têm as televisões católicas neste tempo, também da televisão 3.0, por exemplo, mas também de um olhar sobre como é que podemos falar de sinodalidade e televisão. Membros da Canção Nova de Brasília participaram de uma peregrinação especial para celebrar o ano jubilar. No trajeto, o grupo demonstrou entusiasmo com momentos de oração e cânticos. A fé ganhou passos neste sábado, logo na concentração na Catedral Militar Rainha da Paz, um momento reservado para o grupo se voltar para Deus, clamar e reforçar o significado da prática penitencial. Com um momento de oração, de confissão, de reconciliação com Deus, de comunhão eucarística, né, celebração da Santa Missa, mas também a testemunhar. Com a participação de membros dos Jovens Canção Nova Brasília, Jovens Sarados, grupos de amigos Canção Nova, mulheres como Maria e Trilheiros de Cristo, a iniciativa foi mais que um simples trajeto.
caminhar, a gente precisa trilhar um caminho, a gente precisa rezar, fazer experiências, a gente precisa testemunhar como a gente testemunhou aqui pelas ruas de Brasília. É tradição no ano jubilar viver peregrinações. O percurso de pouco mais de 6 quilômetros foi um convite à conversão. Unidos com toda a igreja, né, mostrando que a Canção Nova, como igreja, também está peregrinando. As peregrinações que são praticadas desde os primeiros séculos pelos cristãos carregam significados profundos de fé. O trajeto aqui foi marcado pela oração, penitência e busca de uma experiência mais profunda com Deus. A Catedral Metropolitana de Brasília foi o ponto final da caminhada. Dia de comunhão fraterna, vivência sacramental e de acolher as indulgências que a igreja concede nesse período especial. Rumo àquele destino que Deus tem para nós, que é o quê? A esperança da salvação. Ser peregrino da esperança é desafio da jornada da vida, que passo a passo coloca cada fiel no coração amoroso de Deus. Bonito, né? Terminou nesse fim de semana também o 3º Encontro Nacional de Comunicação da Rede Salesiana Brasil. O evento foi realizado em Aparecida e também foi inspirado na paixão de Dom Bosco e Madre Mazarello pela educação integral da juventude. Texto da Providência, comigo, Marcos Pavel, da Comunidade Recado. Dos estúdios da Rádio FM Dom Bosco, em Fortaleza, para o 3º ENAC 2025, Encontro Nacional de Comunicação da Rede Salesiana Brasil. Pavel faz parte da família salesiana e viveu durante 3 dias uma verdadeira imersão no carisma de Dom Bosco e Madre Mazarello. E a partir da Eucaristia, nessas mesas, no dia a dia, nas partilhas, nas plenárias, nós trocamos as experiências, descobrimos que temos algo em comum, que é o desejo de continuar a missão de Dom Bosco, que ele está vivo no meio de nós, mas também nós temos as nossas diferenças da missão de cada um, da identidade de cada um, que pode se completar. Cerca de 200 comunicadores se reuniram pela primeira vez de forma presencial para o 3º Encontro Nacional de Comunicação da Rede Salesiana Brasil. Foram realizadas workshops, partilhas, momentos de formação, aprendizados que vão levar para todas as frentes de missão da Rede Salesiana. A temática principal é tecnologias emergentes e a comunicação salesiana. O uso da inteligência artificial, o desenvolvimento de novos processos, o conjunto também das atividades que são propostas como educomunicação dentro da nossa ação educativa e pastoral na nossa missão. Para os comunicadores da área educacional, o evento renova a força desse carisma. É fortalecer ainda mais esse legado nosso de educar, evangelizar a partir da educação, da comunicação, do nosso pátio, da nossa escola, da nossa presença social. São muitos locais de atuação e uma só missão: salvar almas. A vida de Dom Bosco, sua missão e o pátio salesiano, ele continua mais vivo do que nunca. Só que agora nós temos também o pátio digital. E é exatamente isso que nós viemos aprender aqui, que Dom Bosco continua nos enviando a formar bons cristãos e honestos cidadãos fiéis à missão da igreja de salvar almas, levar pessoas para o encontro pessoal com Cristo. Legal, né? Pátio digital. A Arquidiocese de Aracaju realizou na manhã desta segunda-feira o Jubileu do Clero. A programação faz parte das comemorações do Ano Santo, Peregrinos de Esperança. Divina Pastora, no interior sergipano, foi o local escolhido para o Jubileu dos Sacerdotes da Arquidiocese de Aracaju. A caminhada peregrina teve início no cruzeiro da cidade, com momentos de reflexão da palavra e louvor. Logo após, os padres seguiram para o Santuário da Padroeira de Sergipe. Hoje, o nosso Santuário de Divina Pastora, a Casa da Padroeira de Sergipe, acolheu todos os padres da Arquidiocese de Aracaju e o nosso arcebispo para o momento do Jubileu do Clero, também com fraternização pelo Dia do Padre. Foi um momento muito rico de espiritualidade e que bom ver os nossos padres aqui aos pés da Divina Pastora e do Divino Pastor. Gesto penitencial e jubilar. Um verdadeiro reencontro com a vocação sacerdotal e de renovação espiritual.
Ao final, os sacerdotes participaram da missa com o arcebispo de Aracaju, Dom Josafá Menezes. Um momento belíssimo, um peregrinar até o coração de nossa mãe, a mãe do Divino Pastor, aquela que nos enche de esperança e nos conduz a seu Filho, que é a nossa esperança. Santa Maria, vem. De Aracaju para Minas Gerais, em Ouro Preto, o Museu da Inconfidência deve reabrir suas portas dentro de alguns dias. Um dos principais símbolos da história do Brasil guarda parte importante da herança de fé, cultura e resistência dos mineiros. Ayrton e Gabriela já conheceram museus em várias partes do mundo. Um em especial chamou a atenção, o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, região central de Minas Gerais. Diferente do que a gente vê em outros países. Então a gente sabe que a nossa história é o Brasil que está ali representado, parte da história de Minas, do Brasil inteiro. Então acho que isso para mim foi o diferencial maior, sabe? Gera uma identidade com a nossa cultura, com o nosso país, isso é bem legal. O museu reúne objetos, documentos e obras de arte da história de homens e mulheres que sonhavam com um país livre e mais justo. Entre eles, os Inconfidentes, cujos restos mortais estão no Panteão, instalado no local. A sede do museu funciona onde um dia foi a cadeia pública e a Câmara Municipal de Vila Rica. O local é símbolo da luta pela liberdade no período colonial. Tombado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o museu fechou as portas em janeiro deste ano para melhorias. Foi feita uma revisão elétrica em 2005 e a última reforma lá nos anos 40. Né? Então a gente agora também fez toda a reforma elétrica, também uma reforma, uma revisão luminotécnica. Além disso, a gente fez a conservação preventiva de todo o acervo em exposição. Em algumas peças a gente fez restauro. Uma reforma que exige alguns cuidados, como explica esta especialista em patrimônio cultural. Através da arquitetura de um lugar, é possível reconhecer a sociedade que a construiu. Então, a importância de um projeto de restauração como esse são a manutenção das características originais da edificação. Há 3 anos, a visitação do espaço passou a ser gratuita, o que garante um público de mais de 300 mil pessoas por ano. Com as obras em fase final, a direção do Museu da Inconfidência está confiante na reabertura ao público. Eu acho que tem uma importância cultural, uma importância econômica. Estamos todos com muita expectativa. Agora vamos falar de um assunto muito sério. A exposição exagerada de crianças e adolescentes nas redes sociais deve ser motivo de pauta na Câmara dos Deputados. A intenção é criar limites éticos na produção de conteúdos com menores e protegê-los da adultização precoce. O tema adultização tomou conta das redes sociais nos últimos dias. O influenciador conhecido como Felca publicou uma série de vídeos denunciando perfis que estariam expondo crianças na internet. Você sabe o significado da palavra adultização? O processo de adultização refere-se ao distanciamento da criança do seu mundo infantil e sua inserção precoce no mundo dos adultos. Agora eu te falo o verdadeiro significado. Sexualização precoce e maior risco de abuso, problemas de autoestima e insegurança, desenvolvimento emocional prejudicado, ansiedade, baixa estima, depressão e dificuldades de sociabilização. Após a repercussão do tema, o presidente da Câmara dos Deputados disse que vai colocar em pauta projetos de lei para a proteção de crianças e adolescentes na internet. Um dos textos determina a retirada de publicações ofensivas sem a necessidade de decisões judiciais. O projeto já foi aprovado no Senado e determina a criação de políticas de segurança infanto-juvenil por parte de empresas que fornecem serviços digitais para crianças e adolescentes. Outro texto prevê a prisão de 3 a 5 anos para quem promover a adultização digital. Este conselheiro tutelar do Distrito Federal reforça a necessidade das denúncias, papel de toda a sociedade. Não só o influenciador, não só o conselheiro tutelar, mas toda a sociedade tem o dever de fazer a denúncia
e garantir o direito da criança e do adolescente. A exposição de crianças a conteúdos voltados para o público adulto pode trazer consequências graves para crianças, como ansiedade, depressão e dificuldades de relacionamento. Antes mesmo da internet, nós já tínhamos casos de adultização. Então, nós, enquanto adultos, precisamos tomar uma postura de protetores da infância, perceber aquilo que é e não é adequado para a criança. A Comissão Episcopal Vida e Família da CNBB promove até o próximo dia 16 de agosto a Semana Nacional da Família. O tema está ligado ao ano jubilar e destaca a valorização das gerações familiares. Jocelice e o marido, Gilmar, coordenam a pastoral familiar na Diocese de Campo Limpo, em São Paulo. O casal lembra que a entrada na pastoral é a marca da conversão deles. O nosso casamento no começo foi um pouco conturbado, então a gente tinha muitas discussões. E um dia eu me decidi, eu falei, eu vou buscar um grupo de oração. Assim como também a gente visita as casas, eu fui visitada. E em uma dessas visitas, ele resolveu participar. Para a gente não é só um resgate para as outras famílias, mas para as nossas famílias também. Em sintonia com o ano jubilar, a Semana Nacional da Família deste ano traz o tema É Tempo de Júbilo em Nossa Vida. A iniciativa é marcada por reflexões, orações e encontros que ressaltam as vocações familiares e a valorização das gerações. Nós estamos sugerindo, por exemplo, que uma família vá visitar os seus pais e que, se for possível, unir também com outras famílias que sejam da vizinhança, rezar juntos e promover celebrações na comunidade paroquial para valorizar, para dar destaque ao sacramento do matrimônio. Na Semana Nacional da Família, Gilmar, Jocelice e grupos da pastoral visitam as casas com a leitura do subsídio Hora da Família e encontram diferentes realidades, como na comunidade de Paraisópolis. Na oração, a esperança é experimentada nas conversões que acontecem durante as visitas. A gente procura ir na casa de pessoas que não têm participação na comunidade. Cada dia é um tema diferente e as pessoas se apaixonam e muitos dão continuidade na caminhada. A gente vê quantas famílias precisam da gente, quantas famílias precisam de um apoio, de um abraço, assim como a minha também um dia precisou. Olá, boa noite. Excelente semana para você e com o casaco em mãos. É que a onda de frio continua a atuar no Brasil pelos próximos dias. Amanhã o tempo segue firme e com temperaturas baixas nos 3 estados do sul. À tarde pode esquentar um pouco. No Paraná, a sensação é mais agradável. O sol volta a aparecer em São Paulo, Rio de Janeiro e grande parte de Minas. Mas atenção, ainda vai fazer frio amanhã. Para os capixabas e mineiros, mesmo com o sol aparecendo aí, ainda pode chover, viu? Na região central do Brasil, os termômetros sobem em Mato Grosso e Goiás. A umidade do ar pode ficar em estado de atenção nessas áreas. No Mato Grosso do Sul, dia de sol e temperaturas mais agradáveis durante a tarde. No nordeste do país, os nordestinos podem continuar segurando os guarda-chuvas aí, viu? Amanhã deve chover no sul da Bahia e na costa leste de Sergipe e também no Rio Grande do Norte. Chove também no Maranhão e Piauí. A chuva continua na região norte e é o caso do Amazonas, Pará e Roraima. As temperaturas permanecem elevadas na região. Por isso, atenção com a baixa umidade do ar no Tocantins e Rondônia. Pelo Brasil, nós seguimos com as temperaturas. As mínimas de 5 graus em Porto Alegre e 13 no Rio de Janeiro. As máximas podendo chegar a 29 em Cuiabá e 31 em Manaus. Tem show do Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior e tem os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. Alan Toledo traz os detalhes no CN Esportes. Olá, ótima semana para você. O CN Esportes de hoje começa com os Jogos Pan-Americanos Júnior em Assunção 2025. O Brasil alcançou a liderança do quadro de medalhas. O time Brasil lidera o quadro de medalhas com 11 ouros, 5 pratas e 6 bronzes.
com um total de 22 medalhas, seguido por Chile com 11 e Colômbia com 10. Os destaques vieram no judô com 5 pódios e na natação com 9 medalhas e direito ao recorde pan-americano. No remo, a primeira medalha de ouro do país na história. O ciclismo, a esgrima e o tiro também contribuíram para o saldo positivo brasileiro na capital paraguaia. Agora vamos aos gols do final de semana pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo se tornou líder absoluto do campeonato ao vencer o Mirassol no Maracanã por 2-1. Os gols da partida foram marcados por Léo Pereira, de cabeça, e Plata após bonito passe de Arrascaeta. E Gabriel descontou para o Mirassol. Agora não perca a conta. 1, 2, 3, 4, 5-0. O Botafogo visitou Fortaleza e goleou, assumindo a 5ª colocação na tabela com 29 pontos. Já o Fortaleza segue no Z4. O Palmeiras superou o Ceará de virada para espantar a crise. Lourenço abriu o placar com golaço de fora da área. Mas Flaco Lopes de pênalti e Vitor Roque fecharam a conta. O Alviverde segue na 3ª posição. O São Paulo fez 2-0 contra o Vitória. Fluminense e Bahia fizeram um jogão na Arena Fonte Nova e empataram em 3-3. O Internacional foi a Bragança Paulista e aumentou a crise no Bragantino. Vitória por 3-1 do Colorado. Quem também surpreendeu foi o Santos, que venceu o Cruzeiro no Mineirão por 2-1 de virada, com gols de Guilherme e Cabadeiro. Vasco e Atlético Mineiro empataram em 1-1 em São Januário e o Sport conseguiu a primeira vitória na competição ao bater o Grêmio fora de casa por 1-0 com gol de Mateuzinho. Encerrando a rodada, jogam hoje às 8 horas da noite Juventude e Corinthians. O CN Esportes fica por aqui, até amanhã. Fim de semana de Cairóis, Canção Nova Sertaneja em Cachoeira Paulista. O evento dedicado ao homem do campo falou da figura de Deus como o pai zeloso pelos filhos. O amor nunca se acaba. Deus, um pai para mim. Esse foi o tema do Cairóis Canção Nova Sertaneja, que aconteceu neste final de semana aqui na Canção Nova em Cachoeira Paulista. Os amigos estavam lá, diante de Deus se assumiram um a outro e disseram sua morte que pode nos separar. O evento teve início na noite de sábado com um show à moda sertaneja, que reuniu os missionários Elias Júnior e diácono Nelsinho Correia, além da participação especial de Eros Biondini. No repertório, uma boa música caipira e outros sucessos. É o amor de Deus. No domingo, o evento aconteceu no Rincão do Meu Senhor, com momentos de oração, adoração e pregações sobre o tema. Porque esse Deus, que é um pai para mim, é um pai para você, não te abandonou. À tarde, no Santuário do Pai das Misericórdias, o padre salesiano Osmar Augusto celebrou a Santa Missa de encerramento do evento e destacou a missão de cada pai na vida dos filhos. Você também é chamado a projetar, né, a imagem do Deus Pai verdadeiro no coração do seu filho, da sua filha. Eu fui criado na roça, o campo é meu lugar, mas na vontade de Deus eu vou pra qualquer lugar. Bacana, né? E para continuar transmitindo encontros como o Cairóis Canção Nova Sertaneja, o Sistema Canção Nova conta com a ajuda mensal de sócios e benfeitores que acreditam e investem nessa missão de evangelizar. E através desse gesto é possível transformar a vida de milhares de pessoas. Estamos com 26% de nossa meta no mês de agosto. Acesse clube.cançãonova.com e escolha uma das formas de nos ajudar. Se a opção for o Pix, nossa chave é pix.doação@cançãonova.com. No tempo em que Santa Clara viveu nesse mundo, não existia fios, satélites ou câmeras. E mesmo assim, ela viu uma imagem projetada na parede de seu quarto. O fato que fez de Santa Clara a padroeira da televisão ainda hoje inspira e toca corações
com transmissões que aproximam as almas do céu. Entre cabos, telas e roteiros, ela cuida do que será exibido na TV. Mas por trás de equipamentos, há uma missão: escolher com cuidado cada palavra e imagem, para que atravessem a distância e cheguem ao coração de quem precisa, devolvendo a esperança, curando feridas, fortalecendo a fé. O pessoal até fala, mas você deixou Maceió, aquela cidade belíssima. Deixei. Mas por que você deixou? Deixei pelo tudo. Como muitos aqui fazem. Muitos fazem. Deus tem os pretextos dele de chamar qualquer pessoa que ele quiser chamar. As pessoas que eles escolhem. Pode a graça atravessar a distância, pode a fé, capturada por uma lente transmitida pela tela, tocar a alma como quem está diante do altar? Quando um padre nas lentes da televisão abençoa as pessoas de casa, essa bênção alcança a alma, as intenções da pessoa, de forma singular, de forma particular, mas não substitui a presença da pessoa no sacramento litúrgico. Em plena Idade Média, naquela época não havia nenhum tipo de tecnologia, muito menos telas ou fios para qualquer tipo de transmissão. Santa Clara estava muito enferma, mas era apaixonada pela Eucaristia. Foi então que, como se uma janela abrisse no seu quarto e ela pudesse assistir em uma projeção na parede a transmissão da Santa Missa, Santa Clara recebia um milagre. Quando as irmãs chegaram da celebração da Santa Missa, ela praticamente contou tudo, porque ela tinha visto tudo, participado pela sua fé. Da visão silenciosa de Clara às imagens vivas de hoje, a missão permanece: levar o Evangelho aos confins do mundo usando cada meio que o tempo oferece, mas sem perder a essência. Ao buscar as novas tecnologias, nós buscamos levar Jesus cada vez mais perto de cada pessoa. Nós não podemos perder o andar da história. Evangelizar também é cuidar de quem evangeliza. É saber que antes de transmitir ao mundo, é preciso plantar a esperança dentro de casa. Antes de anunciá-lo, eu preciso viver, eu preciso testemunhar, eu preciso experimentar esse Jesus. E aí sim o meu anúncio será autêntico, será vibrante, capaz de contagiar os corações. A câmera capta cores, contornos, gestos, mas há algo que escapa à lente: a fé que atravessa a imagem e se aninha no coração. Foi assim com Clara, é assim hoje, na missão da TV Canção Nova. A luz que brilha na tela é apenas reflexo da luz, o invisível que atravessa a imagem e chega à alma, onde essa chama de Deus jamais se apaga. Pois é, e através dessas imagens que a gente termina no Canção Nova Notícias de hoje, dentro de instantes tem a transmissão da Santa Missa, direto da Catedral do Líbano, em São Paulo. Uma boa noite para você e até amanhã, se Deus quiser.